Olá, pessoal. Aqui é Sueli Quaresma. Hoje é dia de dar continuidade ao projeto do CEP, Consciência em Processo, com o conto Sapatinhos Vermelhos. Esse conto, pessoal, é um conto de advertência. É uma história que nos alerta sobre os perigos de uma vida desconectada da alma, sobre como a privação emocional, espiritual ou criativa pode nos afastar da nossa essência e nos tornar mais vulneráveis. É um conto também que fala de desejo, de fascínio, dos excessos e principalmente das consequências de nos afastarmos da nossa natureza. Então, por enquanto, não tente interpretar nada, não procure respostas, apenas abra os ouvidos, silencie a mente e permita que essa história encontre um lugar dentro de você. Esse conto é retirado do livro Mulheres que Correm com os Lobos e eu vou ler para vocês. Então prestem atenção. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Essa criança guardava os trapos que pudesse encontrar e com o tempo conseguiu costurar um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Eles faziam com que ela se sentisse rica, apesar de ela passar seus dias procurando alimento nos bosques espinhosos até muito depois de escurecer. Um dia, porém, quando ela vinha caminhando com dificuldade pela estrada, maltrapilha, com os seus sapatinhos vermelhos, uma carruagem dourada parou ao seu lado. Dentro dela havia uma senhora de idade que lhe disse que ia levá-la para sua casa e tratá-la como se fosse sua própria filhinha. E assim, lá foram elas para a casa da rica senhora. Lá, o cabelo da menina foi lavado e penteado, deram-lhe roupas debaixo de um branco puríssimo, um belo vestido de lã, meias brancas e reluzentes sapatinhos pretos. Quando a menina perguntou pelas roupas velhas, e em especial pelos sapatos vermelhos, a senhora disse que as roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que ela os jogara fora no fogo, onde se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos, aqueles feitos à mão, lhe haviam dado uma felicidade imensa. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quieta o tempo todo, a caminhar sem saltitar, a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas uma chama secreta começou a arder o seu coração, e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatinhos vermelhos. Mais do que qualquer outra coisa. Como a menina tinha idade suficiente para ser crismada, no dia do sacramento, a senhora levou-a a um velho sapateiro, aleijado, para que ele fizesse um par de sapatos especiais para aquela ocasião. Na vitrine do sapateiro havia um par de lindíssimos sapatos vermelhos do melhor couro. Eles praticamente refugiam, pois apesar de os sapatos vermelhos serem escandalosos para se ir a uma igreja, a menina, que só sabia decidir com o coração faminto, escolheu os sapatos vermelhos. A vista da velha senhora era tão fraca que ela, sem perceber a cor dos sapatos, pagou por eles. O velho sapateiro piscou para a menina e embrulhou os sapatos. No dia seguinte, os membros da congregação ficaram alvoroçados com os sapatos da menina. Os sapatos vermelhos brilhavam como maçãs polidas, como corações, como ameixas tingidas de vermelho. Todos olhavam carrancudos, até os ícones na parede, até as estátuas não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos. A menina, no entanto, gostava cada vez mais deles. Por isso, quando o bispo começou a salmodiar, o coro a cantarolar,
o órgão a soar, a menina não achou que nada disso fosse mais belo que os seus sapatos vermelhos. Antes do final do dia, a velha senhora já estava informada dos sapatos vermelhos da sua protegida. Nunca, nunca mais use esses sapatos vermelhos, ameaçou a velha. Mas, no domingo seguinte, a menina não conseguiu deixar de preferir os sapatos vermelhos aos pretos, e ela e a velha senhora caminharam até a igreja como de costume. À porta do templo estava um velho soldado com um braço numa tipóia. Ele usava uma jaqueta curta e tinha barba ruiva. Ele fez uma mesura e pediu permissão para tirar o pó dos sapatos da menina. Ela estendeu o pé e ele tamborilou na sola dos sapatos uma musiquinha compassada que lhe deu cócegas na sola dos pés. Lembre-se de ficar para o baile, disse ele, sorrindo e piscando um olho para ela. Mais uma vez, todos lançaram olhares reprovadores para os sapatos vermelhos da menina. Ela, no entanto, adorava tanto esses sapatos que eles brilhavam como carmim, como framboesas, como romãs, que ela não conseguia pensar em mais nada, que mal prestou atenção no culto. Estava tão ocupada virando os pés para lá e para cá para admirar os sapatos que até esqueceu de cantar. Que belas sapatilhas! Exclamou o soldado ferido quando ela e a velha senhora saíram da igreja. Essas palavras fizeram a menina dar alguns rodopios ali mesmo. No entanto, depois que seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. E ela atravessou dançando os canteiros e dobrou a esquina da igreja até dar a impressão de ter perdido totalmente o controle de si mesma. Ela dançou uma gavota, depois uma sardás e saiu valsando pelos campos do outro lado da estrada. O cocheiro da velha senhora saltou do seu banco e correu atrás da menina. Ele a segurou e a trouxe de volta para a carruagem. Mas os pés da menina, nos sapatos vermelhos, continuavam a dançar no ar, como se ainda estivessem no chão. A velha senhora e o cocheiro começaram a puxar e a forçar na tentativa de arrancar os sapatos vermelhos dos pés da menina. Foi um horror. Só se viam chapéus caídos e pernas que escoceavam. Mas afinal, os pés da menina se acalmaram. De volta a casa, a velha senhora enfiou os sapatos vermelhos no alto de uma prateleira e avisou para a menina nunca mais calçá-los. No entanto, a menina não conseguia deixar de olhar para eles e ansiar por eles. Para ela, eles eram o que havia de mais lindo no planeta. Não muito tempo depois, o destino quis que a velha senhora caísse de cama. E assim que os médicos saíram, a menina entrou sorrateira no quarto onde estavam guardados os sapatos vermelhos. Ela os contemplou lá no alto da prateleira. Seu olhar tornou-se fixo e provocou nela um desejo tão forte que a menina tirou os sapatos da prateleira e os calçou, na crença de que eles não lhe fariam mal algum. Só que, no instante em que eles tocaram seus calcanhares e os seus dedos, ela foi dominada pelo impulso de dançar. E saiu dançando porta fora, escada abaixo, primeiro uma gavota, depois um sardás, e em seguida giros arrojados de valsa, em rápida sucessão. A menina estava num momento de glória e não percebeu que enfrentava dificuldades, até que teve vontade de dançar para a esquerda e os sapatos insistiram em dançar para a direita. Quando ela queria dançar em círculos, os sapatos teimavam em seguir em linha reta. E como eram os sapatos que comandavam a menina, em vez do contrário, eles a fizeram dançar estrada abaixo, atravessar os campos enlameados e penetrar na floresta soturna e sombria.
Ali, encostado numa árvore, estava o velho soldado de barba ruiva, com um braço na tipóia e usando a sua jaqueta curta. Puxa, disse ele, que belas sapatilhas! Apavorada, a menina tentou tirar os sapatos, mas por mais que puxasse, eles continuavam firmes. Ela saltava primeiro num pé, depois no outro para tentar tirá-los, mas o pé que estava no chão continuava dançando a si mesmo, e o outro pé na sua mão também fazia o papel da dança. E assim ela dançava e dançava sem parar, por sobre os montes mais altos e pelos vales afora. Na chuva, na neve, ao sol, ela sempre dançava. Ela dançava na noite mais escura, no amanhecer, e continuava dançando também ao escurecer. Só que não era uma dança agradável, era terrível e não havia descanso para a menina. Ela entrou no adro de uma igreja e ali, no espírito guardião, não quis permitir que ela entrasse. Você irá dançar com esses sapatos vermelhos, proclamou o espírito, até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você, a não ser as entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá 3 vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se abata sobre elas. Dancem, sapatos vermelhos, vocês devem dançar. A menina implorou misericórdia, mas antes que pudesse continuar a suplicar, os sapatos vermelhos a levaram embora. E ela dançou por cima das urzes, através dos riachos, por cima de cercas vivas, sem parar. Ainda dançava quando voltou à antiga casa e viu pessoas de luto. A velha senhora que a havia abrigado estava morta. Mesmo assim, ela passou dançando. Dançava porque não podia deixar de dançar. Totalmente exausta e apavorada, ela entrou dançando numa floresta onde morava o carrasco da cidade. E o machado na parede começou a tremer assim que pressentiu que ela se aproximava. Por favor, implorou ela ao carrasco quando passou pela sua porta. Por favor, corte fora os meus sapatos para me livrar desse destino horrível. O carrasco cortou fora as tiras dos sapatos vermelhos com o machado, mas os sapatos não se soltaram dos pés da menina. Então, ela se lamentou dizendo que sua vida não valia mesmo nada e que ele deveria amputar-lhes os pés. E foi o que ele fez. Com isso, os sapatos vermelhos com os pés neles continuaram dançando floresta fora e morro acima até desaparecerem. A menina era agora uma pobre aleijada e teve de descobrir um jeito de sobreviver no mundo trabalhando como criada. E nunca mais ansiou por sapatos vermelhos. E assim termina mais um conto da Clarissa Pinkola Estes. Que os sapatinhos vermelhos nos deixem uma pergunta. Estou seguindo a voz da minha alma ou apenas correndo atrás daquilo que me seduz? Para saber mais sobre o que esse conto pode nos revelar, eu convido vocês a entrarem no grupo da Floresta Interior. Toda terça-feira, de 19 às 20h30, estaremos lá, um grupo de mulheres reunidas para ampliarmos consciência e acessarmos essas sabedorias milenares. O link está na bio. Aguardo vocês.